Em um colégio de ensino médio no Japão, uma garota sente todas as atenções por onde ela passa. Depois de todos parar para admirar a beleza dela, é dito que o seu nome é Lisa Kujo. E além de ser filha de um pai russo, ela tem as melhores notas da escola. Ela começa a caminhar até que aparece um gato dando bom dia pra ela. Ela dá bom dia pra ele e ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Ele se apresenta como Ando e que ele é aluno do segundo ano do ensino médio e que a irmã dela tinha falado muito sobre o respeito dela. E ele fala que ele estava interessado em conhecer ela. Quando ele a chama ela pra sair, ela rejeita ele na mesma hora. Depois de perceber a frieza da garota, ele pergunta se rola pelo menos trocar o zap. Ela fala que ela vai ter que recusar. Afinal, ela não sente nenhum pingo de interesse nele. O maluco fica todo sem graça. Bem feito, quem mandou ser gado, né? Depois que ser idiota e demonstrar amor por um anime que ele gosta tanto sem ligar por horário, ele aceitava o xingamento numa boa. Ela se corrige e fala que na verdade ele era um idiota sem salvação. Enquanto ele bocejava de cansaço, ela fala alguma coisa em russo pra ele. Ele pergunta o que ela tinha dito e ela fala que ela tinha chamado ele de patético. Ele começa a procurar debaixo da carteira, mas ele não encontra nada. E ele pergunta se ela podia dividir a apostila de química com ele. Ela pergunta se ele tinha esquecido de novo. E ele fala que ele tinha esquecido em casa. Ela fala que não tinha problema e ele agradece ela. Enquanto a aula prosseguia, o Kuze estava exausto. O professor começa a escrever na lousa e a garota russa dá logo uma canetada pra acordar ele. Mas pro azar dele, ele tinha levantado a mão. E o professor tinha acabado de fazer uma pergunta. O professor manda ele responder logo. Ele se levanta e começa a se perguntar em que pergunta eles estavam mesmo. Ele olha pro lado e ela começa a apontar pra ele. Ele fala que a resposta correta é a alternativa 2. E o professor fala que estava errado. Ele pergunta para a garota russa e ela fala que a resposta correta é a alternativa 8. Depois dele ver que ela fez ele errar de propósito, o professor manda ele prestar mais atenção na aula. Ele fala pra ela não passar a resposta errada pra ele. Ela fala que ela só apontou pra pergunta que eles estavam. Ele fala pra ela parar de mentira. E que claramente ela tinha apontado pra número 2. E ela fala que ela estava bem enganada. Ele começa a se perguntar porque uma garota russa linda dessa estava do lado dele bajulando ele. E que mesmo que fosse em russo, ele estava entendendo tudo. Ele fala que se ele admitir que ele entende ela, ela vai acabar desmaiando. Mas pra não causar nenhum tipo de problema, ele prefere deixar isso em segredo. Até corta a cena, ele decide pegar o celular. E ela fala que não é permitido o celular dentro da sala de aula, a não ser que seja uma emergência. E ele fala que nesse caso, então tava de boa. Afinal, isso era mais do que uma emergência. Ela fica preocupada e pergunta que tipo de emergência seria. E ele fala que ele só tinha 10 e ele achava ela muito bonita. Ela fica pistola e devolve o celular pra ele. E ela fala em russo que ela também tinha o cabelo prateado e que ele tava traindo ela. Ao entender o que ela tava dizendo, ele começa a ficar sem graça. Ele pergunta o que ela tinha dito. E ela fala que ela tinha chamado ele viciado em jogos. Ele se faz desentendido e diz que ela estava ofendendo ele. Ele diz que ela não pode chamar ele de viciado e que ele era um jogador casual. Ela fala que ela pensava que ele era um garoto um pouco mais sério. Ele fala que sério era o sobrenome dele. E ela fala que falar isso era o exagero do século. E ele diz que eles ainda tinham pelo menos mais 80 anos de vida pela frente. Até corta a cena e tá na hora do intervalo. O maluco começa a gritar, dizendo que ele queria ser popular com as mulheres. Eles começam a olhar pra garota russa e pra sua irmã, que é secretária do conselho, que também estava acompanhada da Suo, a porta-voz do conselho. Até que esse galo começa a falar que a Kujo Senpai é muito linda e que ele queria se aproximar dela. O maluco fala que ele ouviu falar que ela já tinha namorado. E o Kuze fala que ela sempre recusa os gados dizendo que ela já namora. E que com ou sem namorado, esse cara nunca teria chance com ela. O maluco começa a surtar, dizendo pra ele parar de se achar só porque ele era amigo da garota russa. E que ele tava sentindo inveja. Afinal, ele podia até chamar ela por um apelido. Ele fala que isso era verdade, mas ele tava sempre desapontando ela. O maluco fala que isso não era tão ruim assim. Afinal, ela não fala com mais ninguém além dele. O gado começa a falar que se ele não tivesse chance com uma, ele ia tentar sorte com a outra. Que essa outra era bem mais amigável do que a russa. Enquanto eles estavam conversando sobre elas, elas começam a procurar um lugar pra se sentar. Ao se deparar com o Kuze sentado ali, ela se aproxima e pergunta se ela podia sentar com ele. Ele fala que ela podia ficar à vontade e se tinha algum problema pra eles. E eles falam que tava de boa. Ela começa a impressionar que os dois tinham escolhido comer miojo. E a russa não tava gostando nada disso. Ela fala que tava bem gostoso, mas que deveria estar um pouquinho mais picante. Ele concorda com ela e ela fala que talvez ela vai ter que levar esse assunto diretamente para o conselho. E ele fala que ela não deveria levar as preferências dela para o conselho. A russa tava com ciúmes e pergunta se por acaso eles eram amigos. Ela fala que eles eram amigos desde criança. E a russa fica impressionada. E ele pergunta se por acaso elas estavam se dando bem. Ela fala que elas estavam se tornando boas amigas. E que pelo menos era isso que ela queria. Ela fala que talvez não tem muita graça ser amiga dela. E ela fala que elas seriam boas amigas. O emocionado se levanta e fala que ele já tinha terminado de comer. Ele fala que eles vão embora. Ele fala que elas brilham demais e que ele não tava aguentando. Ela se aproxima um pouco mais dele e quase que a mina se engasga. Ela pergunta se ele aceitar a oferta de fazer parte do conselho. E ele fala que como ele já disse várias vezes, ele não tava interessado. Ela fala que ele se encaixa perfeitamente com elas. Afinal, ele já tinha experiência como vice-presidente. A russa não tava entendendo nada. E ela fala que quando eles eram mais novos, ela era presidente e ele era o vice-presidente. E ele fala que ele só aceitou porque ela ficou insistindo. Ela fala que isso até podia ser uma surpresa pra ela, mas por mais que não parecesse, ele levava muito jeito pra isso. E ele fica constrangido e ela fala em russo que até ela acredita no potencial dele. Até corta a cena e ela pergunta se ele tem sim, e que tava bem na frente dela. Ela se pergunta se então eles eram amigos. E ele fala que ele pensava que sim. Ela fala que ele tem razão e que eles já eram amigos. Ele pergunta pra onde ela tá
tava indo. E ela fala que ela se lembrou de uma coisa que ela precisava fazer. E ela começa a caminhar toda animadinha. Até que de repente a gente começa a tomar lembrança do Kuze com a amiga de infância dele. Ela chama ele de abacaxi e ele fala que é Masashi. Ela se corrige e fala pra ele sentar do lado dela. Ela começa a falar em russo que o céu estava lindo. Ele vai tentar responder ela, mas ele acaba se atrapalhando nas palavras. E ela acaba corrigindo ele. Assim que começa a anoitecer, ele se despede dela. Ele acaba acordando e fala que ele tinha estudado russo só pra conversar com ela. Mas no final, ele não consegue nem se lembrar o nome dela. Até que chega de manhã e ninguém tinha chegado ainda. Ele começa a organizar a sala de aula e fala que agora sim tava perfeito. Até que aparece a garota russa e ele dá bom dia pra ela. Ele fala que ele acordou bem cedo e veio dar uma arrumada nessa bagunça. Ela fala que já que ele acordou bem cedo, então ia chover hoje. Ele acaba reparando uma mancha preta na meia dela e ele pergunta se ela tinha pisado em uma poça. E ela fala que ela não era idiota igual ele. Ele pergunta se ela tava chamando ele de lesado. E ela diz que ela não tinha dito isso. E que na verdade um caminhão passou em cima de uma poça e acabou espirrando água nela. Ele fala que esses motoristas é tudo safado. E ela fala que na verdade a culpa era dela de ter andado tão perto da rua. Mas ela tinha trazido outro par de meia, então não tinha problema. Ela pergunta se ele realmente não queria entrar pro conselho estudantil. E ele fala que ele não tava muito afim. Ela começa a tirar a meia e o Kuze fica emocionado. Ao perceber que ele estava desviando o olhar, ela acaba tendo uma ideia. Ela pede pra ele pegar a meia que tava no armário dela. E já que ela tinha tirado uma meia, ela não podia pegar outra sozinha. Ele fica sem paciência e pega a meia dela. Ela pede pra ele colocar e ele fica apavorado. E pergunta o que tinha dado nela. Ela fala que será um agradecimento por ele ter pegado a meia dela. E se isso não era uma recompensa pra ele. Ele fala que na verdade isso seria uma recompensa pra milhares de pessoas. E ela pergunta se ela estava errada. E ele fala que ela tinha razão. Ela fala em russo que pra ela também era uma recompensa. E ele começa a se perguntar o que eram essas demonstrações de interesse em russo. E ele fala que talvez ela estivesse cansada de ser tão certinha. E que ela estivesse usando ele como um escape. Ela pergunta qual era o problema. E ele diz que ele só queria saber o que ela tinha dito. Ela fala que ela só tinha chamado ele de covarde. E que ela mesma ia colocar. Ele fala que não havia necessidade disso. E que ele mesmo ia colocar. Ela pergunta o que ele pensa que estava fazendo. E ele fala que ela que tinha pedido isso. Ela começa a ficar tímida. E ele fala que ela tinha chamado ele de covarde. E que ele não ia aceitar ser chamado disso. Ele começa a colocar a meia dela. E ela fala que ela não estava preparada pra isso. E ele pede pra ela parar de se mexer. Quando ela pula o corredor. E ele fala que então é por isso que ela só tira 10 em educação física. 10 minutos depois, os malucos já estavam exaustos. Ele pergunta se ela tava bem. E ela fala que se ele não tivesse ficado correndo atrás dela, ela tava bem melhor agora. Ele pede desculpa pra ela novamente. E ela fala que no fundo ela entendia ele. E que isso foi culpa dela. Ele se ajoelha e entrega uma lata de Orochiko pra ela. Ela pergunta qual era a intenção dele. E ele fala pra ela aceitar isso como um pedido de paz. E que ele sabe que ela adora essa bebida. Ela aceita a bebida e fala que só vai beber porque ela estava com sede. Ela pergunta indiretamente em russo se ele queria dar um gole. Ele fica em choque e pergunta se então ela tava querendo um beijo indireto. E se ele falar que sim, se será que eles iam acabar se beijando indiretamente? Ele pergunta o que ela diz. E ela fala que ela diz que é bom beber alguma coisa doce depois do exercício. Ela começa a falar em russo que pelo visto ele não entendia nenhuma palavra que ela estava dizendo. E ele começa a surtar falando que na verdade ele entende tudo sim. Até que chega o dia seguinte e ele pergunta o que ela queria com ele. E ela fala que o certo era ele perguntar se ela tinha esperado por muito tempo. Isso é um pouco mais cavaleiro. Ele começa a fingir que é gentil com ela, só que ironicamente. Nisso aparece a russa e fala que então eles se davam muito bem. E ele fala que ele não sabia que ela estava ali. E ela pede desculpa se ela estiver incomodando eles. Por alguma razão, ele ficou nervosa com ela. E ele pergunta se então ela queria ajuda dele pra organizar essa bagunça. Ela fala que pelo visto ele já era bem acostumado. E se ele podia pegar aquele jogo de tabuleiro pra ela. Ele entrega pra ela e nota que também tinha um baralho ali. E ela diz que eles usavam nos festivais escolares. Que ela tinha jogado no conselho estudantil que teve outro dia. A russa nota que eles estavam muito de papinho e fala pra ele se concentrar mais no trabalho. Ela começa a dizer em russo que ela também queria a atenção dele. E ele fica todo envergonhado. Ele começa a se perguntar como ela tinha coragem de ficar falando isso. Ela olha pra ele e fala que ela tava dando mole pra ele, mas ele não fazia ideia. E ela continua cantando uma musiquinha carente pedindo pela atenção dele. Até que passa um tempo e ela agradece pela ajuda dele. Até que aparece um sujeito impressionado que eles já tinham acabado. Depois de descobrir que o Kuze tinha ajudado na tarefa, ele fala que ele era o presidente do conselho. Ele fala que ele já tinha ouvido falar muito que ele era bem talentoso. Ele começa a olhar pra ele e fala que ele tinha mesmo cara de presidente. Quando ele ia se despedir deles, ele fala que ele se sentiria mal se ele não retribuísse pela ajuda dele. E que nesse caso, ele pagaria a janta dele. Ele fala que não precisa e agradece mesmo assim. Ela fala que ele deveria aceitar. Afinal, a janta não estaria pronta quando ele chegasse em casa. Ele pergunta como ela sabe alguma coisa sobre a casa dele. E ela fala que eles eram amigos de infância. E ele fala que nesse caso, então todo mundo tinha que jantar junto. Até corta a cena e eles já estavam no restaurante. E ele fala que ele pensou que eles iam levar até amanhã pra terminar. A mina começa a fazer vários elogios pro Kuze. E fala que na verdade ele era um cara muito incrível. O presidente fala que não é normal a Sue elogiar tanto uma pessoa. E pergunta se ele tinha interesse em fazer parte do conselho. Ele recusa a oferta e fala que ele já estava cansado disso. O que ele fez no Fundamental 2 já foi o bastante. Ele continua insistindo pra ele entrar. Ele fala que ele não era um cara muito ambicioso. Ele fala que se ele se juntar com eles vai ser bem melhor pra ele. Ele fala que praticamente ela já era a escolha certa para a próxima presidente. E ela diz que ele queria que ele entrasse pro conselho estudantil junto com ela. Ele fala que ele não quer e que dava muito trabalho. O presidente fala que ele estava errado em pensar que ela era a única candidata a presidente e que também tinha a russa. Ele pergunta se era verdade e ela fala que ela estaria concorrendo contra ela no ano que vem. Até que aparece a garçonete e fala que tá na hora do rango. Depois de encher a pança, eles se despedem e seguem caminhos diferentes. Ele fala pra eles seguirem em frente e ela fala que ela não precisa que ele leve ele pra casa dela. Eles começam a caminhar, ele pergunta se realmente ela concorre à presidência e ela fala que sim, mas o clima fica um pouco pesado e ela fala que ele podia deixar ela aqui mesmo. Até que corta a cena e o Kuze chega em casa e ele se depara com um par de sapatos na porta dele. Quando ele chega em casa, ela pergunta se ele tinha levado a garota russa pra casa e ele pergunta o que ela tava fazendo aqui. E ela fala que ela vai dormir essa noite na casa dele. Ela começa a falar do mangá que ela estava lendo e que o cara desconhecido deveria ser o irmão da heroína e como o protagonista ainda não percebeu. E olha quem fala, logo a mina que finge ser amiga de infância dele.
dele. Ela fala que não era mentira dela, e se ele sabia que era um amigo de infância. Ele diz que é alguém que você se deu bem quando você era criança. E ela diz que eles estavam certos, que isso inclui irmãos, amigos de infância, amigo otaku, irmã, todos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Ela volta a ler o mangá e fala que o cara que estava do lado dela era o irmão mais velho. E ele fala que isso era bem clássico. E ela fala que ele estava beijando ela. Ele pergunta que merda era essa. E ela fala que isso era uma verdadeira obra-prima. E ele fala que talvez eles fossem só meio irmãos. E que talvez fosse alguma coisa assim. E ela fala pra ele parar de ser idiota. Que o mangá só era bom porque eles eram irmãos de verdade. E nisso nos é confirmado que na verdade ela é a irmã mais nova dele. Até que chega de manhã e a mina manda um good morning em cima dele. Essa aí pra mim é nova, em japonês falando inglês e eu nem sabia. Ele fala que por causa dela o dia não tava mais bom. E ela fala que ela só tava acordando ele com amor e carinho. E ele fala pra ela parar de falar isso como se fosse uma piadinha. Ele fala que isso era VD. E ela pergunta se VD era uma deusa divina. E que ele amava mesmo a irmãzinha dele. E ele fala que VD é violência doméstica. Ela fala que ela tava ficando sem opção. E que na próxima vez ela ia se esconder debaixo da cama dele pra puxar o pé dele. Ele pergunta o que ela tava pensando em fazer. Depois de ouvir ela falando baboseira, ele manda ela sair de cima dele. Até que chega de tarde e os malucos já tinham assistido um filme. Ela fala que foi ótimo ver os momentos exclusivos que não passam na TV. Ela fala que eles vão assistir de novo e ele puxa ela. E ele fala que eles precisam fazer compra. Enquanto eles começam a dar uma volta no shopping, eles começam a dar uma olhada nas roupas. Mas ela fala que ela preferia comprar umas roupas de anime. Ele se espanta de ver que isso custava 15.000 ienes. E ela fala que a moda feminina custa por cada centímetro de tecido. Ele chama ela e pergunta se era a impressão dele que tinha alguma coisa prateada espionando eles. E ela fala que não era só a impressão dele não. Ele fala que ela tinha tirado o rabo de cavalo, que ela tava bem diferente. Enquanto isso, olha só quem é que tava espionando ele. Eles começam a conversar e ele diz estar surpreso dela já ter percebido antes. E ela fala que ela tinha um ótimo sentido pra detectar pessoas próximas. Ele começa a se perguntar o que eles vão fazer agora. E quando ele vai ver, a irmã dele já tinha ido falar com ela. Ela fica toda sem graça e fala que ela acabou encontrando eles por coincidência agora há pouco. E eles falam que agora há pouco uma pinóia. Ela pergunta se ela já tinha almoçado. E ela fala que ainda não. E ela fala que já que é assim, ela podia ir pro restaurante junto com eles. Ele pergunta se ela tava mesmo pensando em levar a garota russa naquele restaurante. Ela fala que ele mesmo estava ansioso com isso. Ele fala que já que a russa vão com eles deveriam ir pra outro lugar. Ela paga de marrenta e pergunta qual era o problema. Ela pergunta se ela gostava de comida picante. Ela começa a pensar e entende que tipo de restaurante ela iria. A irmã dele diz que eles iriam para um lugar onde servia lamen bem picante. E já que ela gostava de comida picante, ela deveria ir com eles. Ele fala que não era tão simples assim, e que ele abriu o jogo com ela. Ele fala que lá é um lugar extremamente picante. Ela interrompe ele e fala que ela vai mesmo assim. Ele fala que ela não precisa ir se ela não quiser. E ela pergunta se ele tinha algum problema com a presença dela. E ele acaba cedendo pra ela. Até que corta a cena e eles chegam no restaurante mais picante da cidade. A russa fica em choque e pergunta por que o nome era Caldeirão do Inferno. E se isso não era uma casa de lamen. Ela diz que sim. Ela pergunta por que tinha inferno no nome. Ele fala que era melhor ela desistir. Ela fala que ela só tinha se surpreendido com o nome e que só era isso. Depois de conhecer o restaurante peculiar, ela fala que ela não sabe o que ela vai pedir. A mina fala que o inferno poça de sangue é o lamen menos ardido. E no lago espinhoso, parece que a sua língua tá sendo perfurada por várias agulhas. Depois de ficar indecisa do que iria pedir, Uzi fala que ele vai querer um lamen poça de sangue. E ela fala que nesse caso, ela vai pedir o mesmo que ele. A irmã diz que já que eles vão pedir a mesma coisa, ela também vai querer o mesmo. A russa fala que ela estava vestida de uma maneira bem masculina e que isso era uma surpresa pra ela. Ela fala que já que ela tava de folga, ela decidiu mudar um pouco o visual dela. A russa começa a estranhar e ela fala que ela estava na cama hoje de manhã com o Kuze e tava todo mundo sem entender nada. Ela fala que ela queria usar algo diferente, então ela pediu a camisa dele emprestada. Ela pergunta o que significava isso e ele fala que ela apareceu na casa dele sem nem avisar e que além de invadir o quarto dele, ela pula na cama dele sem autorização dele. Mas parece que ela não acreditou muito não, até que aparece o garçom com o rango na mesa. Quando ela vai olhar pro prato, ela já sentiu o calor dali mesmo. Ela começa a encarar o prato e parece que seria um desafio bem difícil pra ela. Ela pega o hashi e vai com tudo. E quando vai ver, ela já tava arrependida. Ele pergunta se ela tava de boa e ela fala que tava delicioso. E eles falam que tava muito bom e ela começa a falar em russo que tava doendo. Ele diz pra garota russa que ela não precisava se esforçar e ela diz que na verdade ela disse que tava muito bom. Só que na verdade ele tinha entendido exatamente o que ela tinha dito. Ela começa a falar em russo pedindo socorro pra mãe dela e que ela não tava aguentando mais. A irmã dele pergunta o que ela tinha achado. Ela fala que tava delicioso demais. Ela fala que já que ela gosta de comida picante, então ela tem uma ideia. E ela sugere pra ela usar uma lágrima de demônio pra apimentar um pouco mais. O Kuze se depara com o olhar malvado dela e percebe que ela tava fazendo isso de propósito. Ele fala pra ela não tentar e ela fala que só uma gota não vai matar ela. Ela começa a colocar pimenta no miojo e ela dá uma encarada no miojo. Ela mete pra dentro e parece que as coisas ficaram bem picantes por aqui. Até corta a cena e ele pergunta se ela tava bem. E ela perguntou onde tava Suo. Ele fala que ela saiu pra comprar algumas coisas e se ela tava de boa. Ela pergunta como assim. Ele fala que ela sabe o que ele estava falando. Ele olha pra ela e pergunta se ela queria tomar um sorvete. E ela fala que ela quer. Eles começam a tomar um sorvete e a língua dela tava agradecendo ela. Ele pergunta por que ela queria ser presidente do conselho. E ela fala que é porque ela quer. E se ela precisava ter alguma razão pra isso. Ele pergunta se por acaso ela tinha algum companheiro de chapa. E ela fala que não. E que não tinha problema, porque ela não precisava de ninguém. Ele fala que as regras dizem que a pessoa precisa correr em dupla. E ela fala que nesse caso ela vai encontrar qualquer pessoa aleatória pra apoiar ela. Ele começa a refletir e ela fala em russo que seria bom se ele pudesse ajudar ela. O Kuze começa a ter um flashback de uma garotinha pedindo perdão pros pais dela. Afinal, ela não tinha a dupla da chapa dela. O flashback acaba e ela pergunta se ele tinha alguma coisa pra fazer. E ele fala que ele tava livre. Ela fala que já que é assim, era pra ele vir acompanhar ela. E ele pergunta se ela tinha certeza que ela ia levar um garoto pra comprar roupa com ela. Ela fala que faz sentido. Ele começa a pensar que ela não tinha nenhuma amiga pra comprar roupa com ela. Então ela não sabe como isso funciona. E ele fala que nesse caso, ele vai ajudar ela. Ela pergunta o que tinha dado nele. E ele fala que afinal eles eram amigos. Chegando lá, ela começa a perguntar por que ele tava sendo tão legal com ela. E se ele tava achando que ela não era capaz de se tornar presidente. Ela fica pistola e pergunta se ele tava fazendo ela de tonta. Ela fala
fala que ela vai se trocar e pra ele dizer o que ele acha. Ela fala que ela vai surpreender ele com um desfile de moda e que ela vai mostrar quem é que manda. Ela começa a pensar e diz que ele vai acabar ouvindo ela se trocando. E ela fala pra ele se afastar mais um pouco. Ela começa a se trocar e ela fala que ela estava muito bonita. Quando ela ia sair, ela começa a se preocupar se ele não tivesse nenhuma reação ao ver ela. E que se ele fizesse isso, ela dá logo uma voadora na cara dele. Ela aparece toda marrenta e pergunta o que ele acha. Ele fala que ela estava ótima. E ela fica toda vermelhinha. Ele fala que essa roupa aumentou a elegância dela, que ela estava bem mais bonita do que o normal. Ela fica sem graça e fecha a cortina. Ela começa a surtar, dizendo que ele tinha elogiado até demais. Enquanto isso, ele tava surtando, dizendo que ele tava morrendo de vergonha. E como que ela consegue deixar ele assim o tempo todo? Até que aparece umas garotas dizendo que os casais jovens são muito fofos. Ela não tava acreditando que ele tinha chamado ela de bonita. Até que ela começa a pensar. E ela fala que ela não sabia que ele tinha coragem de elogiar uma garota desse jeito. E ela se pergunta se será que ele já tava acostumado com isso. Ela pergunta o que ele tinha achado dessa roupa. E ele fala que ela costuma ser mais bonita do que fofa. E que esse estilo era perfeito pra ela. Ela fica tímida, mas ela finge que ela não tava ligando. Ela começa a desfilar perguntando a opinião dele. E era um elogio novo pra cada roupa diferente. Ela fala que a sensação de ser elogiada o tempo todo era maravilhosa. Então ela começa a procurar o que ela iria vestir agora. Ela só olha no espelho e fala que talvez isso fosse ousado demais. Mas ela tinha certeza que o Kuze ia elogiar ela. Ela abre a cortina e pergunta o que ele achava desse. E quando vai ver, a irmã do maluco tava lá. Ela fala que ela era muito ousada e o Kuze concorda com ela. Ela fica sem graça e fecha a cortina. E ela começa a dizer em russo que ela queria morrer. Ela pergunta o que ela tinha dito. E ele fala que ela queria de arrasto. E ela fala que ela era muito infantil. Até corta a cena e ela tava até agora no mundo da lua. Até que o metrô para e ele se despede dela. Ela fala que hoje foi bem divertido e que eles deveriam sair juntos mais vezes. Ele se despede e ela começa a perguntar o que ela estava pensando em usar aquele tipo de roupa. E que agora ele ia pensar que ela era uma oferecida. Até que cai a ficha e ela começa a perguntar por que eles desceram na mesma estação. Até que chega mais tarde e ela chega em casa. A irmã dela aparece e dá as boas-vindas pra ela. Ela chama ela de Masha e diz que ela tinha chegado. E ela fala que ela já tinha pedido pra ser chamada Johnny-chan aqui no Japão. Elas vão pro quarto e a irmã dela diz que ela estava muito abatida. E se tinha acontecido alguma coisa. Ela fala que ela tava de boa. Ela diz que ela não pode enganar sua irmã. Ela fala que não era grande coisa e que ela só tinha acabado encontrando o Kuze com a sua amiga de infância. Ela diz que ela estava entendendo, que ela fica bem irritada quando se trata dele. Ela fica bobinha e fala que finalmente apareceu algum garoto que pode tocar no coração dela. Ela se faz desentendida e ela pergunta se ela gostava dele. Ela fala que não sabe de onde ela tirou essa ideia, mas não era o que ela tava pensando. Ela começa a refletir e fala que eles eram apenas amigos. A irmã dela pergunta como eles se tornaram amigos, afinal, ela odeia pessoas preguiçosas. Ela fica sem graça até que a gente começa a ter um flashback de 6 anos atrás. A professora russa diz pra eles criarem um grupo e escreverem sobre algumas lojas, e que o melhor grupo ia receber um prêmio. Até corta a cena e eles começam a combinar quais lojas eles iriam. Ela fala que já que eles vão competir, ela tinha que ficar em primeiro lugar. Ela começa a caminhar e o vendedor pergunta se alguém tinha mandado ela vir comprar algo, e ela fala que era trabalho de escola. Eles tinham que pesquisar sobre as lojas e verem qual eram os seus negócios. Depois da floricultura, ela foi dar uma pesquisada no açougue, e chegando mais tarde, ela recebe a notícia que eles ainda não tinham pesquisado nada. Ela pergunta como assim, que escrever um relatório é demorado, e que eles tinham que fazer isso logo. O maluco fala que ainda tinha uma semana, e que fazer isso ia ser moleza. Ela fala pra ele parar de ser preguiçoso, e ele fala que era bem simples, que lojas de roupas vendem roupa e padaria vende pão. Ele se depara com a anotação dela e pergunta se ela estava levando isso tão a sério. A menina pergunta se eles iam ter que ler tudo isso. Ela fica sem graça e pergunta por que eles não levavam isso a sério. Eles começam a quebrar o pau, e o moleque fala que se ela estiver achando ruim, pra ela fazer o trabalho sozinha. Depois de passar dias se esforçando, chega o dia do resultado final. Após descobrir que o grupo B tinha vencido, ela fica decepcionada. Ela começa a caminhar, dizendo que se os outros tivessem esforçado junto com ela, eles teriam conseguido, e que ela estava errada de ter esperado alguma coisa deles. Ela olha pro céu e diz que se for o caso, ela vai fazer tudo sozinha. Até corta a cena e todos estavam se perguntando como ela passou naquele exame de transferência extremamente difícil. Depois de bater o sinal, ela se pergunta como ele tinha conseguido dormir nessa barulheira. Ela chama ele, dizendo que o sinal estava tocando. Ele acorda e pergunta se ela era a aluna nova que tinha sido transferida pro Japão. Ela fala que sim e se apresenta como a Lisa, e fala que é um prazer conhecer ele. Ele fala que ele é o Kuze Masashika e que o prazer era todo dele. Os dias iam se passando e ela vê que ele sempre esquecia o livro dele. Nos dias de educação física, o maluco parecia uma lesma, e nas aulas de matemática ele só sabia dormir. Ela fala que pelo visto os preguiçosos estavam em todos os lugares. Alguns meses se passaram e eles começam a conversar sobre os preparativos pro final do ano. Até que chega mais tarde e ela fala que ela vai ficar trabalhando mais um pouco. As meninas saem vazando, dizendo que era só um festival escolar. E ela começa a se deparar que mais uma vez ela estava se portando sozinha. Ela acaba furando o dedo e fala que isso não vai impedir ela. E mesmo que ela fique sozinha, nada vai atrapalhar ela. Até que a porta se abre e quando vai ver, ela é o Kuze. Ele fala que imaginou que ela ainda estivesse aqui, porque ela ainda não tinha ido pra casa, e que eles resolveram isso amanhã. Ela fala que não precisa se preocupar com ela, e que ela ia fazer isso mais um pouco. Ele fala que o clube concordou em ajudar com as fantasias, e que isso era uma permissão pra passar a noite na escola, e que um evento especial desse ia animar muitos dos outros alunos. Ela pergunta como ele tinha conseguido isso, e ele fala que ele pediu pro ex-presidente do conselho pra dar um jeitinho, e o clube de artesanato aceitou em troca do trabalho braçal dos garotos. Ele fala pra ela ir embora, e que não fazia sentido ela trabalhar sozinha. Ela fica pistola e pergunta o que ele estava querendo dizer com isso. Ela começa a desabafar, dizendo que ela só queria que essa atração fosse perfeita, e que ela não ia fazer algo meia boca. Depois de continuar o desabafo, ela pergunta se ela estava fazendo algo de errado. E ele fala que ela estava se esforçando nas coisas erradas, e que os festivais escolares não servem pra fazer tudo sozinho, e que o objetivo era fazer todos trabalharem juntos. Ela ia retrucar ele, mas ela fica sem graça. Ele fala que talvez isso fosse irritar ela. Ele pede desculpa e agradece pelo esforço dela. Ela pega a bolsa dela e diz que ela vai embora. Depois de sair da sala, ela começa a perguntar qual era o problema dele. Até que chega o dia seguinte e eles começam a conversar como seria o festival, e que seria uma explosão de diversão. Enquanto os dias se passando, tava todo mundo se dedicando.
plano. A mina russa começa a entender a magia do trabalho em grupo. Depois de aproveitarem bastante o dia, a noite finalmente tinha chegado. Ela se depara com o Kuze sentado ali e ele fala que talvez a escola fosse mesmo estranha. Afinal, quem ainda fazia um baile folclórico? Ela pede pra se sentar com ele e ele pergunta se ela não ia dançar, porque ele tinha certeza que todos queriam dançar com ela. Ele pergunta se ela não sabia dançar e ela fala que ela já praticou muito balé quando era criança e que isso era moleza pra ela, mas ela tinha recusado todos dizendo que ela não podia dançar, porque ela não estava interessada. Ele fala que lutar contra os gados deveria ser bem difícil e ela fala que ela era de boa, que ela já estava acostumada com isso. Ele fala que faz sentido, afinal ela era a nossa princesa de gelo. Ela pergunta como assim e ele fala que é assim que todos andam chamando ela ultimamente. Ela começa a pensar e ele pergunta se ela não tinha gostado de ser chamada de solitária indiretamente. Ela fala que não era isso e pede parar de zombar ela. Ele pede desculpa e ela diz que o que incomoda ela é a parte de ser chamada de princesa. Ele pergunta se isso não era um elogio pra ela e ela diz que parece que ela é uma mimada que nasceu no berço de ouro. Ele fala que talvez fosse impressão dela. Ela fala que ela nasceu com aparência e talento acima da média, mas ela nunca conseguiu estar satisfeita com isso, que ela fica irritada quando seus esforços são ignorados só por conta da classe dela. Ele fala que faz sentido, que ele vai evitar chamar ela assim. Ela agradece ele e ele pergunta o que ela estava agradecendo. Ela fala que ele estava certo, se ela tivesse tentado fazer tudo sozinha, ela não estaria vendo todo mundo reunido dessa forma. Ele fala pra ela ficar tranquila, que ele só tinha registrado alguns documentos e que ele não fez nem metade do que ela tinha feito. Ela fala que mesmo assim, ela estava muito incomodada, que ela queria recompensar ele de alguma forma. Ele fala que ele não queria nada e ela diz que ele não tinha permissão de recusar. Ele fala que já que é assim, ele tem uma ideia. Ele pergunta se não existe o costume russo de chamar as pessoas por um apelido especial. Ele começa a pensar em um apelido e ela fala que a família dela chama ela de Arya. E ele pergunta se ela dava permissão pra ele chamar ela assim. Ela pergunta o que ele ia ganhar com isso. E ele fala que ele teria a glória de ser o único garoto do colégio de chamar ela por um apelido. Ela pergunta se ele era um idiota e ele agradece ela. Até que chega uns gatos desesperados pedindo pra dançar com ela. Eles começam a discutir pra ver quem ia dançar com ela primeiro. E ela fala que ela não queria dançar. De repente ele pega na mão dela e fala pros rapazes que ela já estava ocupada. Ele começa a puxar ela pro meio da quadra e ela fala que parece que o coração dela vai explodir. Isso aqui tá lindo demais, cara. Eu acho que caiu um cisco no meu olho. Ele fala que já que ela pratica balé, então dançar agora vai ser fácil pra ela. Ela concorda com ele e ele fala pra ela mostrar o potencial dela. Ele chama ela de princesa e parece que ela gostou, hein? Até que chega o dia seguinte e o maluco tava dormindo. Ele dá bom dia pra ela e pergunta por que ela estava olhando assim pra ele. Ela ofende ele e ele fala que ela tava bem agressiva. E ela fala em russo que ela achou ele bem romântico ontem à noite. Até que o flashback acaba e ela fala que agora ela tinha entendido. Isso foi assim que eles tinham se apaixonado. Ela pergunta se ela tinha prestado atenção no que ela tava falando. E ela fala que isso claramente é o início de uma linda história de amor. Ela fica envergonhada e fala que eles só eram amigos. Ela fala que começa assim mesmo, que isso era bem clássico. Ela pega o colar dela e menciona um cara que ela gosta. A russa fala que ela realmente confia muito nele. Ela fala que o amigo dela era a mesma coisa. Ela começa a contar quando ele salvou ela de um cachorro e ela fala pra ela parar de se gabar da sua vida amorosa. Até corta a cena e o Kuze vai pro escritório. Ele dá as boas-vindas pra ele e ele fala que ele só veio ajudar a mina. Ela pergunta se ele era o Kuze, que ela era a irmã mais velha da Alia e a secretária do conselho estudantil. Ele fala que a russa estava sendo uma ótima amiga pra ele, que ele tinha ouvido falar que ela precisava de ajuda em algumas compras. Ela fala que ele pode chamar ela de macha e que qualquer um que é amigo da irmã dela se torna amigo dela também. Ela pega na mão dele e fala que era um prazer. Eles começam a se olhar e ela pergunta qual era o nome de batismo dele. E ele fala que era Masashika. Ela fica impressionada e o diretor pergunta qual era o problema com o nome dele. E ele pergunta se na verdade o problema não estava no rosto dele. Ela fica meio triste e fala que não era nada, que ela ficou muito feliz de conhecer o amigo da Alia. Ela fala em russo pra eles irem nessa e ele pergunta o que ela tinha falado. E ela confirma dizendo que ela falou pra eles irem logo. Até corta a cena e eles finalmente tinham chegado. Ela fala que esse gato de pelúcia era muito fofo e que parecia com a irmã dela. Ele não tava gostando nada e ela sugere que eles devem comprar bonecos de pelúcia que se parecem com cada pessoa do conselho. Ele fala que era uma péssima ideia. O presidente ia se sentir muito desconfortável. Ela ignora ele e continua procurando urso pro presidente. E quando vai ver, realmente se parecia com o presidente. Ele fala pra ela parar com essa ideia. Ela fala que ela vai pelo menos comprar esse gatinho pra ela. Ele fala que é melhor ela esconder esse gatinho, senão a Rússia dá um jeito nisso. Depois de sair de lá, ele se pergunta se ela é sempre assim. E se for, a Alia deveria passar por muita coisa. Ela fala que esse era o lugar. E ele fala que ela pode ir, que ele vai ficar segurando as coisas pra ela. Ela fala pra ele cuidar da Alia Nian. E ele fica todo sem graça. Ela fala que eles ficavam muito bem juntos. E ele fala que o gosto dela era bem duvidoso. Quando ela ia tentar tirar uma foto dele, ele fala pra ela parar com isso. O maluco de bigode serve um chá pra ela e ela agradece ele. Ela pergunta pro Kuze o que ele acha. E ele fala que ele não era especialista em chá. Ele começa a pensar, dizendo que a mãe dele sabia muito bem disso. E que a mãe dele tinha ensinado muito pra ela. De repente ele começa a ter uma lembrança de seu pai dizendo que ele ia se separar da sua mãe. Ele concorda cabisbaixo e fala que ele queria ficar do lado do pai dele. Sua irmã estava doente e fala que ela ia ficar com a mãe dela. O flashback acaba e ele se depara com ela perguntando se ela estava bem. Ele fala que não era nada e ela diz que parecia que ele estava muito magoado. Ela começa a fazer carinho nele e fala que vai ficar tudo bem. Ele pergunta que sentimento relaxante era esse, que era muito familiar. De repente ele sente o calor e fala que tava queimando as costas dele. O copo acaba caindo e parece que as coisas esquentaram. Pra você que chegou até aqui, eu tenho um presente pra você. Eu tenho um segredo muito valioso e eu tô pensando em fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo especial pra você. Hoje eu te ensino passo a passo de como começar no YouTube do zero, sem precisar investir nenhum real pra conseguir muitas visualizações e transformar o seu canal em uma máquina de fazer dinheiro. Clica aqui no link da descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar esse presente no ar por muito tempo não, hein? Depois não adianta chorar. É isso, meu parceiro. O vídeo vai ficando por aqui. Se você tá gostando desse anime da menina russa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai ser notificado quando sair o próximo episódio, beleza? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.